Tudo bem, gente? Estamos aqui no MIS, Museu da Imagem do Som de Teresina, equipamento da Fundação Cultural Monsenhor Chaves e da cidade de Teresina, por meio da Prefeitura de Teresina. Hoje, mais um episódio do programa Dê um Play no MIS. Esse programa que serve como memória e salvaguarda das histórias dos artistas de Teresina. Hoje nós estamos com o Micael Fidelis, um grande artista da nossa cidade, músico, e vai falar um pouquinho dessa carreira, dessa história que ele construiu ao longo dos anos e também do seu envolvimento com a Fundação Monsenhor Chaves, que esse ano completa 40 anos. Micael, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulinho, pelo convite. Sempre bom estar aqui na Fundação Monsenhor Chaves, uma casa que eu conheço de muito tempo, né? Fui aluno de projetos ligados à fundação e hoje a gente tem aí uma carreira por conta de oficinas e projetos mantidos por essa fundação. Micael, para a gente começar, eu gosto de fazer digamos, essa cronologia para que as pessoas possam compreender como começou o teu envolvimento com arte, quando foi, onde foi. Me fala um pouquinho disso aí. Bem, eu comecei a ter os meus primeiros contatos com música especificamente na Escola Municipal Eurípides de Aguiar, aqui no bairro Marquês, onde eu tive primeiros contatos com o instrumento flauta doce. Lá tinha um professor que no horário do recreio a gente ficava ali numa oficina com ele. E aí já fui dando, Tu tocando lembra o nome dele? Era o Isauro, se eu não me engano, o professor. Mas era musicista ou era professor que Ele era tocava e tal? musicista e tocava flauta doce. Mas nunca mais eu tive Sim. notícia do Isauro, né? Mas assim, eu tive o meu primeiro contato ali com ele, estudando músicas, já saí com algumas músicas tocando flauta doce Sim. e com aquela leitura de partitura bem primária, né? Aí logo após teve uma mudança na minha família que me levou a não conseguir ir mais do Mucambinho, eu morava no Mucambinho, para um Marquês, né? Porque demandava passagem de ônibus, tinha Sim. custo. Então a gente teve que procurar uma escola lá no Mucambinho. Foi aí onde entrou o Escolão do Mucambinho, Uhum. né? Que é sede de uma banda de música, que na época era a banda do Escolão do Mucambinho, mas hoje é banda Luiz Gonzaga, que era ligada à Fundação Monsenhor Chaves, né? No Sim. projeto de bandas de Teresina. E aí, Paulinho, lá quando eu já era muito apaixonado por flauta doce, levava minha flauta para a escola. Certo dia, na hora do recreio lá num canto, tocando, aí os meninos da minha classe disseram, cara, você toca, hoje vou te levar pra banda, a gente é músico da banda aqui da escola e tudo. Aí me levaram o Humberto Magno, que é trombonista, o Paulo Ricardo, o Cristiano Nascimento, o famoso Laranjinha do Sim. trombone. Me levaram pra banda e o professor olhou lá que eu tinha já uma iniciação musical e me apresentou a forma deles de passar uma teoria musical e tudo, já para avançar nesse, nessa parte de leitura de partitura. E depois disso, eu peguei o saxofone alto, né? Uhum. E aí, cara, de lá pra cá, foi só música na minha vida, né? Graças a Deus. Que eu não era muito bom de matemática e de português, não. E aí, ó, já a primeira coisa, não pense que só porque é músico sabe tudo de matemática, não. Embora a música tenha muita matemática, são relações diferentes aí. Com certeza. Micael, e essa banda do Mucambinho, que faz parte do projeto Banda Escola, né? Isso. Foi o que começou, digamos assim, um molde da tua carreira. Tu Sim, lembra sim. o ano disso? Cara, isso era 2003. 2003. Tu é daqui de Teresina, né? Eu sou cearense, Uhum. né? Mas o que que acontece? De Ah, qual cidade, de Ceará? Fortaleza. 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 Nascido em Fortaleza. Mas aos 9 anos de idade, a gente sempre ficava muito. Passava uma temporada no Ceará, que é a família do Uhum. meu pai, e vinha para Teresina, que era a família da minha mãe, e morava para cá. Uhum. Né? Meu pai minha mãe é artesã, Uhum. né? E já tem essa veia artística, Sim, né? Minha sim. mãe é artesã e costureira, e meu pai era vendedor, né? Então o lance deles era mamãe produzia e meu pai saía para vender. Entendi. E aí a gente ficava temporadas Economia lá. criativa dentro de É. casa. E aí a gente ficava temporadas no Ceará e temporadas aqui no Piauí.
E aí, eu acho que por volta dos meus 9 anos de idade, a gente se fixou aqui, né, na cidade de Teresina, ali na Zona Norte, no Mucambinho. E aí, de lá pra cá, foi construindo isso. E a banda da escola no Mucambinho, sim, eu acho que ali foi realmente o start, né? Assim, eu acho que dali pra frente estava definido o meu caminho, né? Uhum. Hoje eu até faço, eu estou fazendo uma formação em outra área Sim, totalmente aquém, que é a área de administração, mas muito por conta das coisas que eu faço com música, sim. né? Buscando mais conhecimento para melhorar Mas essa. é geralmente quando a gente é muito apaixonado por uma coisa e que a gente se propõe a fazer outra, a gente fica procurando mesmo a relação daquilo É a ali, o que que aquilo correlação ali entre as pode te duas ajudar. coisas. É. Eu dou o meu exemplo. Em 2008 eu entrei num curso de publicidade e propaganda. Uhum. Mas eu não queria outra coisa se não fosse aprender tudo que eu pudesse para levar para minha carreira. Exatamente, Não tem é outro. bem, bem isso. E aí eu fiz, só finalizando esse. E aí eu aprendi a fazer capa de CD, não sei o quê, porque tem vários, dentro da perspectiva da publicidade e propaganda, você tem várias nuances ali. E aí, mas foi muito proveitoso. Não cheguei a me formar, mas foi muito proveitoso. O período que ficou, né? É, exatamente. Foi como se fosse um curso intensivo de publicidade e propaganda. Aprendi a mexer com CorelDRAW, Illustrator, essa Sim, sim, fotografia, essa sim. coisa toda. Foi bem. Micael, e aí na banda escola, no projeto Banda Escola do Escolão do Mucambinho, na época, que hoje é Banda Luiz Gonzaga, né? Isso, Banda Luiz Gonzaga. Como foi o próximo passo? Qual foi o próximo É, passo? aí, cara, nessa época, de 2003 a 2007, mais ou menos, eu fiquei muito assíduo ali na banda, né? Uhum. Mas assim, a gente já tinha algumas coisas para fazer. Você já era uma época das bandas de swingueira que tinham metais em Sim, Terezinha. E aí os meninos que já tocavam em banda levavam a gente para ir pegando o jeito e tudo. swingueira é essa que ele está mencionando, gente, o que hoje se fala de pagode baiano. É, Na pagode baiano, realidade, isso. não era de 98 até 2010, 2011, mais ou Isso, tinha menos, muito em era Terezinha. swingueira, não era pagode baiano, não. E aí, Paulinho, a gente teve ali mais ou menos com 3 anos de saxofone, a gente teve o advento de uma escola que para mim foi muito importante para o crescimento técnico dos músicos e também muito importante para o intercâmbio entre as zonas da cidade, Uhum. que foi a escola da Algisa Paiva, que era Sim. em MAP, lá na Uhum. Universidade Federal. E lá eu tive o meu primeiro contato com o professor Luizão Paiva, que é um grande mestre da gente, né, que Sim, tem não. muito conhecimento vindo aí dos Estados Unidos, e com o professor Hinaldo Júnior. Uhum. E aí a gente entrou no outro universo, que a gente, músico de banda, sempre Sim. tocar lendo, sempre, e foi o universo de improvisação, e aí Sim. você já abre um leque para acompanhar cantores, etc. E aí esse período aí que eu fui para IMAP, para mim foi o divisor de águas. Porque até então, apesar de eu ter achado ali o meu caminho, mas até então, eu tipo assim, tô tocando na bandinha da escola, né? Quando eu encontrei esse caminho de interpretação com instrumento, improvisação, a possibilidade de você sair de casa e acompanhar um cantor sem Uhum. partitura, sem Sim. nada, foi onde eu disse, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? E o professor Hinaldo, que é o professor de saxofone que a gente tinha lá, ele me mostrou esse caminho durante um bom tempo. Uma coisa importante que tu falou e que tem sido mencionada aqui repetidas vezes é a respeito da EMAP. Em outros episódios, o Ivan, por exemplo, falou. A EMAP, para quem não sabe, é a Escola de Música da Algisa Paiva, que era uma escola dentro do setor de artes da Universidade Federal, mas que era mantida pela Prefeitura de Teresina, por meio da Isso. Fundação Monsenhor Chaves. Essa escola existiu mais ou menos 10 anos e foi uma escola montada pelo Luizão em parceria com o Alberto Silva, que na época era senador, e viabilizou a formação de muita gente. E quando o Micael fala de improvisação, de não sei o quê, não é que era uma escola de improviso no sentido de É. feita de qualquer jeito, não. É porque dentro da linguagem musical a gente tem alguns algumas searas, dentre elas a da improvisação, que o forte disso aí é o jazz e a música instrumental brasileira. Então lá foi esse lugar onde várias pessoas, como o Micael, eu e outros, tiveram esse contato. É. Não, a IMAP assim foi fantástico, né, cara? Sim, Possibilitou muitos músicos que a gente que já eram de alto nível a conhecer um mundo que eles não conheciam. sim, sim. E a gente que
não conhecia essa performance de alto nível a se projetar a esse lugar, né? Então, assim, ali na EMAP foi onde eu descobri realmente que eu queria tocar saxofone Uhum. como minha profissão, viver de Sim. tocar saxofone. E daí em diante foi carreira, né? Acompanhar artistas, tocar em bandas. E também, aos meus 19 anos, veio a proposta de cuidar de uma banda escola, né? Na Uhum. época com o saudoso professor José Reis, que era Sim, professor secretário Reis. de Cultura, presidente da Fundação Monsenhor Chaves, e teve um advento de um crescimento exponencial do projeto Banda Escola. Tinha algumas bandas e cresceram para 20, Sim. né? E não tinha mão de obra ali Preparada para. preparada, então o maestro Rocha, coordenador da época, chamou os garotos que ele achava assim que tinham potencial, ó, vocês vão cuidar de banda e vocês vão Uhum. ser daqui para frente, vão levar o legado. E de lá para cá, eu acho que foi em 2007 isso aí, se eu não me engano, eu entrei para começar a cuidar do banda escola em 2007. E de lá para cá até hoje eu sou o mestre de banda, que é o nome que se dá para aquele maestro que cuida Sim. ali de uma banda de Uhum. música, né? Sou mestre de banda desde 2007. Olha aí. E a respeito dessa, ainda não dentro de fato, mas já das bandas de música fanfarra, tu trabalha e trabalhou com várias bandas de baile. E aí é Sim. importante diferenciar. O que é a banda fanfarra? É uma banda de instrumentos de sopro e percussão, que faz, por exemplo, desfile de 7 de setembro. Isso. E uma banda de baile é aquela banda que você vai para uma festa dançar, Isso. né? Banda de Faz o forró, baile. swingueira, pagode, essa Exatamente. coisa toda. As bandas de baile receberam esse nome porque elas eram bandas preparadas com repertório misto para todo tipo de situação, Exatamente. né? E aí o Mikael, ele tem essa passagem e ainda continuidade nessa perspectiva. Fala um pouquinho dessas bandas que tu tocou. Ah, cara, eu toquei em muita banda, né? Minha primeira banda que eu toquei era uma banda de baile, especificamente de baile, porque na época tinha a banda de forró, só Uhum. tocava forró, nos shows, nas casas de Sim. show, nas pubs, e tinha a banda de baile, que Uhum. tocava forró também, mas tocava anos 60, Sim, tocava tocava tudo, tudo. cara. E a minha primeira banda foi uma banda dessa, que foi muito bom, porque foi uma escola, porque eu não fiquei habituado a tocar só um estilo musical, né? Então, Sim. foi a banda Evidência, que era Uhum. próximo ali do Mucambinho. E aí fui eu e o Humberto, na época, a gente bem verde, sem saber pegar de Uhum. ouvido nem nada. Sim. E aí a gente encontrou um trompetista que já tinha experiência. Ele disse, não, fica calmo que vai dar tudo certo. E aí a gente ficava naquela de querer copiar as coisas. Ele disse, não, vocês têm que decorar. Esquece É. aquela coisa da escolinha, agora pegou, decora. E aí foi outro start, porque aí vai abrindo, né, a percepção, Paulo. A gente muitas vezes numa escola de música ali, numa banda de música, você tem muito pouco tempo para trabalhar essas especificidades de Uhum. solfejo, de percepção. Ali é muito Sim. tipo, ensina a ler partitura, ensina a tocar o instrumento e repertório, né? Sim. Uhum. Então, o baile foi que foi ensinando você a solfejar, pegar de ouvido e ter mais percepção musical. E daí em diante eu trabalhei em várias bandas. Trabalhei numa banda com o Vitor Bezerra, que hoje Uhum. é dono de restaurante, Sim. empreende o ramo alimentício, mas a gente tocou uns 5 anos juntos, viajamos assim, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Uhum. muito, sabe assim? Às vezes a gente passava de 10 dias fora, Sim. viajando e tocando. E fui indo, toquei em várias bandas de Terezinha, toquei também numa big band que a gente Uhum. montou, né, na época, que era a Orquestra Nostalgia, muito parecido hoje com essa Orquestra Emoções, Sim. que os meninos lá do Palácio fazem, que era uma orquestra de baile, Uhum. era como se fosse uma banda de baile, só que enorme, vários sopros e tudo. Sim. E toquei também com uma big band de jazz do profissional, Candeleiro Jazz Band, que aí já era uma outra história, já era um grupo mais experimental, voltado para Uhum. alta performance, e a gente pleiteava menos essa coisa do baile, era mais algo para nos nutrir, né, de Uhum. Para música com alto estudar, nível, né? para estudar. E hoje eu tenho uma banda com a minha esposa, né? A minha esposa é cantora, Janaína Martins, e a gente tem uma banda de forró e até hoje eu toco baile. Eu faço todas Sim. essas coisas ainda de cuidar de aulas, etc e tal, mas ainda toco no baile hoje, né? E pretendo tocar durante muito tempo. Sim, sim. Janaína, que é a grande cantora aí da cidade, que tem um repertório bem eclético, hoje está mais dentro do forró, né? É forró das antigas, Uhum.
o repertório da Janaína. Ela toca mais essa coisa de anos 2000 para baixo. Exatamente. É bem bacana, eu já vi e gosto muito da banda, de uma maneira geral, e da Janaína. E aí, fora o projeto de bandas, ou melhor, as bandas de baile, Uhum. tem os projetos de banda. Hoje tu está coordenando o projeto da banda escola, quem é que Sim, coordena? É eu você, né? estou fazendo a coordenação do projeto Banda Escola através lá da Associação da Orquestra Sinfônica de Teresina, né? Eu Uhum. já estou aí há mais ou menos uns 3 anos, quase chegando a 4 anos à frente do projeto. E a gente tem aí ainda 8 bandas funcionando espalhadas pela cidade, com a intenção de que aumente esse número de bandas, né? O, o prefeito já se demonstrou bem afetivo nessa Uhum. questão de banda. Hoje, inclusive, estuda saxofone, né? Sim. E Ele é aí, teu aluno, né? ele foge muitas aulas, mas Mas ele está já indo. está indo. E aí ele gosta muito disso, né? E então acredito que a gente deva conseguir fazer esse projeto prosperar daqui para frente, bem mais do que vinha há alguns tempos. Entendi. E o projeto Banda Escola, tu sabe, tu lembra quantos anos tem? O projeto Banda Escola é por volta de 88, né? Então Uhum. acredito aí que ele já está chegando nos 40 anos, né? Dá uns 38 anos por Sim, aí, sim, 37 anos. E teve altos e baixos, como todo qualquer projeto, né? E é um projeto que forma muita gente, Paulo. Assim, sim. todo mundo hoje que trabalha nas bandas civis aqui de Teresina, como a banda 16 de Agosto, bandas militares, como a banda da Polícia Militar do 25BC, 90% dos músicos que atuam nessas bandas Uhum. vêm do projeto Banda Escola, sabe? E todo ano você tem aluno passando para concursos de bandas militares, Sim. orquestras sinfônicas, cursos de mestrado, de tanta coisa aí voltado para música Uhum. instrumental. Então, assim, eu vejo o projeto Banda Escola como a grande fábrica de músicos do Piauí, sabe? Uhum. E eu acho que o caminho é a gente tentar manter essa coisa funcionando. Isso que o Mikael fala, gente, é o que eu venho falando repetidas vezes aqui, a respeito da Fundação Monsenhor Chaves e da colaboração e do objetivo da Fundação Monsenhor Chaves. As pessoas pensam muito, e eu repito isso, que Secretaria de Cultura ou Fundação de Cultura é fazedor de festa. Não é, gente. Essas secretarias, o poder público, na realidade, no que diz respeito à formação cultural, o olhar é esse, é de criar oportunidades, situações, principalmente para tirar pessoas que estão em vulnerabilidade e dar condições para essas pessoas terem um norte na sua vida, terem outros rumos, Evoluir, né? como o Mikael mesmo, que Isso. disse que tinha dificuldades na época e foi o projeto Banda Escola que deu esse rumo. E um projeto que já tem quase 40 anos, mesmo com altos e baixos, se mantém, Mantém. né? Se É, se mantém mantém. e é uma fábrica de fato de músicos, porque se você procurar na cidade, isso eu falo por conhecimento de causa, não tenho estatística aqui para falar, mas conhecimento de vivência, quase todos os músicos do sopro Uhum. vêm desses projetos, banda Bem, é verdade, é escola, verdade. desse projeto banda E escola, desses alguns, e projetos. alguns, e alguns músicos, inclusive de outras áreas. Eu estava conversando com os meninos um dia desse da Orquestra Sinfônica, né? Sim. Alguns músicos que são violinistas, Uhum. cellistas, eles Começaram. começaram no projeto Banda Escola tocando instrumentos de sopro. Depois migraram para instrumentos de cordas ficcionadas, né? A gente tem músicos, baixistas e tudo Uhum. que tocaram saxofone lá atrás, Sim, trombone. sim. Então, o que é que acontece? Como eu toquei flauta doce primeiro numa outra escola, mas o projeto em si, ele tem essa É porque força, cara, de transformar, né? o projeto, na realidade, ele vem como uma. É aquela coisa. Até conversei com a Brenda, que é a mesma coisa. Eu disse, Brenda, tu começou na flauta? Ela, não, já foi do trombone. Ou seja, é uma situação que ele apresenta para ti. Tu Exatamente, um pode caminho, agarrar. Eu não tenho nada, eu vou agarrar o que Isso, eu isso, tiver. isso. Então é meio isso, né? Não, um tempo atrás, antes da década de 80 para trás, as escolas elas tinham muito esses aspectos, né? Algumas escolas eram integrais, então você tinha ali o ensino regular e Uhum. você tinha carpintaria, Sim, sim. Os costura, cursos tal, e aí técnicos tinha ou música. E profissionalizantes. você vê que até meados de 2005 existia muita gente ligada a essas profissões. Tinha muita costureira, tinha um centro de produções pujante, Sim, né? sim. Claro que com o advento
da importação chinesa foi acabando muito sim. essa produção local, por Uhum. causa do custo, né, e Sim, tudo. Mas você barateamento. vê que tudo que a escola fazia de oportunidade para a pessoa ter um caminho, aí funcionava. Você tinha um nicho de alunos que conseguia ir por ali e ia se profissionalizando Uhum. posteriormente e cuidando das suas vidas, né? Eu acho que esse é como tu falou, esse é a função do poder público, né? Tentar apresentar oportunidades. Sim. Eu, como coordenador, busco isso. Até um dia desse eu tive uma reunião com o prefeito que eu disse para ele, ele perguntou, o que é que você quer? Rapaz, é muito simples o que eu quero. Eu quero que mais crianças tenham a mesma oportunidade que eu tive, para quem sabe elas mudarem de vida, Uhum. elas vão mudar completamente a história da família delas Sim, e vão sobreviver daquilo ali fazendo o que gostam, né? Hoje eu posso dizer que eu sobrevivo de música. sim. Você dizer que sobrevive de música, a pessoa pergunta até como. Não é? A gente comenta aqui que o músico sofre muito esse tipo de represária social, mas a gente está debochando aqui e com respeito, Claro. debochando com respeito, e várias profissões hoje, não, os profissionais não estão no mercado fazendo o que Isso. estão trabalhando de Uber ou de Para qualquer aplicativo, outra e né? com máximo respeito a esse trabalho. Mas, assim, e a maior parte de nós, musicistas, conseguimos viver da nossa arte em vários Em vários ambientes. ambientes e a gente vai levando, né? Então, eu acho que a função desse projeto é muito em cima disso, sabe, Paulo? De tentar oportunizar. Eu vejo que a prefeitura ela tem duas secretarias que fazem muito bem esse trabalho. Uma é a Uhum. Fundação Senhor Chaves, claro que a gente quer Sim, mais lógico. financiamento para poder Lógico, ampliar o orçamento, orçamento né? da cultura é sempre muito pequeno, né? E aí a Fundação Alferraz também, que oportuniza com Sim, vários cursos de cursos, né, capacitação. de Inclusive, aqui no capacitação. MIS, a Fundação Alferraz funciona no segundo andar com esses cursos de É capacitação. uma maravilha. Eu acho que quanto mais a gente der oportunidade para as pessoas, melhor vai ser a nossa vida. Porque eu tenho até dito isso ultimamente, rapaz, com esse negócio de inteligência artificial, daqui um dia a gente não vai ter mais mão de obra. Sim, Hoje já é muito complicado você encontrar, eu preciso de um eletricista para ajeitar bem aqui procura um eletricista. e Tá te digo difícil a mão mais, de obra e outra demais. coisa, não se engane que, por exemplo, dentro do trabalho, de uma dinâmica do trabalho, muitas vezes as pessoas se pegam em situações que elas têm que entregar 10 coisas em um prazo que antes ela tinha para entregar uma. Exatamente. Então, a inteligência artificial ela não foi criada para facilitar a vida da gente, ela foi É. criada pelo sistema capitalista para fazer com que nós trabalhemos Mais mais. e mais rápido. Exatamente, exatamente, sejamos mais dinâmicos. Então, a gente pode se enganar, Exatamente. né? Pois é bem isso aí a história do projeto. A gente vai tentar, enquanto estiver à frente, sempre ampliar e capacitar cada vez mais aí os jovens que decidirem, né, aderir aí a um ensino de Uhum. música, buscar uma banda. Muito legal. Micael, além do projeto Banda Escola, tu também toca na 16 de agosto, né? Tox. Banda 16 de agosto, que foi, eu não tenho como precisar isso, mas acredito eu que tenha sido o primeiro equipamento cultural da prefeitura, e Ela tem muito mais de antes, 50 anos. inclusive, da Fundação Monsenhor Chaves. Como tu tá desde quando na banda 16? Como é que funciona a tua relação com a banda? Bem, banda 16 de agosto, eu acho que eu estou completando uns 16 anos lá. Uhum, 15 a 16 anos, acredito. E foi muito interessante essa história. A gente tocava ali na Candeeleiro e o Abiel, superintendente da fundação, sim. ele tocava com a gente na Candeeleiro, né? Mas ele já fazia parte da direção da Orquestra Sinfônica, que é uma organização social que cuida dos músicos que são terceirizados ali na 16 de agosto. E aí, eu já tocava saxofone e flauta, né? E aí o picolista, né? O cara que tocava flautim, piccolo, É um instrumentinho é mais ou um menos desse assim, tamanhozinho assim, é uma flauta uma pequena, bem flautinha, aguda. mas que não é a flauta doce. Ele toca assim É também, assim, né? é a flauta que tem a flauta transversal e o piccolo é como se fosse a mais É aguda da flauta transversal. o filho Aí, dela. é o filho dela, é o que fala fino. É o que fala assim. E aí, Paulinho, eu tava um certo dia de noite lá em casa, tranquilo, tinha chegado do trabalho e o Abel me ligou. E, Micael, eu tenho um desafio para ti.
Aí o que foi, cara? Rapaz, é porque o menino do Piccolo aqui saiu e é você quem vai tocar aqui o Piccolo. Eu digo, cara, mas eu preciso de um tempo para me adaptar a isso. Pronto, o teu tempo é de hoje para amanhã de manhã. Que tem Que o. amanhã de manhã tu se apresenta lá. Aí eu, pois tá bom. Aí assim fui, aceitei o desafio, levei para casa, busquei e tal. E comecei nisso daí. Depois, aí eu já comecei a tocar saxofone barítono lá também, na 16. E hoje eu faço isso, faço flauta, piccolo e saxofone barítono na 16. Uhum. E assim, cara, eu costumo dizer para os meninos, eu quando era aluno do banda escola, e a gente fazia muito esses intercâmbios, levava uma banda infanto-juvenil para tocar numa mesma apresentação que teria a 16 de agosto. E eu Sim, sempre falava pro meu professor, na época, o Vitalino, puxa, eu tenho vontade de mais tocar nessa banda da prefeitura, porque eu acho massa, os caras iam de terno, era um negócio sim, assim, né? tem. E de criança. A E eu nunca, indumentária despertava. e eu não tinha essa sede, nunca tive, tão tal que nunca prestei concurso para bandas militares, não me fazia sentir assim vontade. Eu sempre fui um cara mais sideman, né? De acompanhar artistas, de Sim, viver tocando mesmo, mas engraçado que essa coisa do rito militar é muito presente pros instrumentistas de sopro. sim, Então, sim. tu dizer que não queria seguir esse rito já é um É caminho uma quebra, diferente, é né? quebra. Eu nunca tive assim um tesão por carreira militar, apesar de ser uma excelente carreira, é a que eu Sim, recomendo sempre para os meus alunos, porque tem estabilidade, tem e você continua tocando em alto nível, né? Bandas sim. militares são bandas que trabalham em alto nível, mas eu sempre quis realmente buscar sempre acompanhar artistas, Uhum, tocar com grupos, tudo, ter uma vida mais solta no meio sim. da cultura. E aí, cara, quando eu me espantei, eu tava tocando na 16 de agosto, e aí, um certo dia eu até falei pro maestro, maestro, eu tô realizando um sonho de criança, Uhum, porque eu queria muito tocar na 16 de agosto quando eu era criança, depois eu deixei de ser criança e fui cuidar da minha vida, e agora eu sou adulto, e essa oportunidade veio, sim. e tô lá até hoje, né? Hoje, como coordenador de bandas, eu tento buscar também ajudar a 16 de agosto, né? Agora mesmo a gente fez a execução de emendas, essas coisas para o projeto Banda Escola e a gente está sempre ali dividindo o recurso para fazer fardamento para 16 de agosto e tudo mais, Sim. porque a gente sabe que recurso é uma coisa que é complicado de conseguir, mas graças a Deus a gente tem conseguido já há alguns anos, desde que eu me coloquei nessa condição de coordenador, né? Sim, porque quando o Michael fala da dificuldade de recursos, eu, enquanto vivente desse ambiente público, né, em períodos distintos, resumo isso de uma maneira seguinte: infelizmente, nós não somos urgentes, nós não nos fazemos urgentes. A saúde se faz urgente porque é uma Exatamente. necessidade imediata, a segurança pública. Educação, E a educação não necessariamente é urgente por reconhecimento social, mas por uma chancela social que se criou pela legislação. sim, sim, sim. Né? A Que é importância da obrigado a legislação gastar é o recurso, obrigatória. Se é. você não for, você, né? Tem que cumprir a É meta. diferente da cultura, que sempre é meio visto como o enfeite da história, que na É, realidade é um equívoco total. Por isso que muitas vezes a gente tem detrimento de recursos, digamos assim, que fica inviabilizado o nosso andar dentro do é. processo. Eu costumo dizer, Paulinho, né, assim, voltando lá para a questão do ensino da música, né, mantida assim pelo poder público, que muito raramente, mas muito raramente mesmo, você vai ver um jovem que tenha passado por uma banda de música, ou por uma escolinha de sanfona, ou por uma aula de violão nas escolas, dando trabalho para a segurança pública. É muito difícil, porque o que é que acontece? Quando você insere um jovem que está ali num ambiente de vulnerabilidade, ainda mais hoje, com o advento de facção criminosa, que Sim, é uma concorrência enorme, né? Por exemplo, tua proposta é que ele venha para a escola de novo, num contraturno, para tu dar aula para ele. uhum. Aí lá fora ele tem o cara da facção que vai dar uma moto, dinheiro, Tudo todo que um ele. equipamento que ele precisa para pegar a menininha, para passear e para raiar, Exatamente. sem o mínimo esforço de um trabalhador normal, né? Então, o Então, assim, cara tu tá não tem concorrendo com estímulo. isso.
Né? Assim, hoje a gente que é educador musical, a gente está concorrendo com isso. Eu tenho sim. plena consciência disso. Uhum. E não é fácil, é Não. difícil, né? No nosso tempo não tinha tanto isso. E a gente tinha, poxa, dava certo numa banda, se abraçava com aquilo ali, era mal love, né? Sim. Mas hoje não, hoje você concorre com isso, você concorre com o celular, porque e aí, o menino vai querer ir para aula ou vai ficar em casa assistindo Instagram, TikTok e jogando Sim, Roblox? Então exatamente. é muito complicado o trabalho do educador hoje. Não só nosso, mas do ensino, né, pedagógico normal que essas crianças têm que cumprir. Uhum. Mas é um trabalho muito gratificante. Eu acho que dá resultado e eu acho que quanto mais o poder público investir nisso aí, mais ele vai ter um resultado que É. facilita a vida dele na É um segurança trabalho de pública. formiguinha, né? E aí o que é importante lembrar é o seguinte: nós somos muito urgentes, principalmente em período de campanha, né? Sim, Ou então em situações, porque, por exemplo, eu tenho até uma crônica a respeito disso que eu vou lançar, que é quando as estatísticas querem, digamos, quando as estatísticas querem ser alcançadas, principalmente em uma prerrogativa diferencial entre cultura e esporte. Mas é. socialmente, a chancela social, se um filho teu disser que vai ser músico ou que vai ser esportista, o- a chancela social diz: não, vai fazer alguma coisa que te dê uma É uma sobrevivência. Então a gente está sobrevivência. nessa luta diária aí para se É, estabelecer dentro desse mundo cruel. Mas enfim, Micael, hoje tu toca alguns saxofones, aliás, a família do saxofone. E toco. aí, mas qual é, para as pessoas entenderem, explica um pouquinho sobre essa família do saxofone, Tá. diz o que tu toca. Bem, meu primeiro instrumento foi o saxofone alto, contralto. É um saxofone muito Uhum, famoso. Você vê ele muito assim, para o público em geral, vê muito em banda de forró. Aquelas bandas de forró mais antigas, elas sim. não vinham ainda com o naipe de metais, vinham sempre com um saxofone alto, né? Uhum, Então esse foi o meu primeiro. Depois eu já tive que começar a tocar saxofone tenor, que é um maior, né? Aquele que faz o solo da Pantera Cor-de-Rosa para o público sim, sim. que Uhum, não entende muito. Ele já é um saxofone com uma voz mais masculina, mais larga, né? Grave. E aí para tocar os naipes de metais, para fazer uhum. gravação, etc. E aí depois você já vai migrando para todos. Aí já toca sax soprano, que é aquele mesmo que o Kennedy toca. Todo Sim, mundo sim. conhece o Kennedy. Uhum, E o barítono, que o barítono já é um mais incomum, que é um bem grande, um som bem grave, né? E eu passei a tocar saxofone barítono na criação de um grupo que eu tenho com uns alunos, que é o Fiendes, né? uhum. Por conta de precisava dele na formação e a gente deu um jeito de comprar um sax barítono, eu e a Brenda, Sim. para poder tocar esse repertório. E aí terminou que eu fiquei tocando, aí comecei a tocar barítono na 16 de agosto, então eu toco esses 4 saxofones, né? Profissionalmente, nas gigs, né? O gig é show pra Sim. galera. E aí nas gigs eu toco mais saxofone tenor. Mas eu acho que hoje em dia eu já faço muita coisa com todos eles, né? Hoje em dia eu já faço muita coisa com todos eles. E toco flauta transversal, né? Toco flauta transversal, tanto flauta transversal como piccolo. E também toco clarinete, porque o fato de você estar ali na banda de música inserido, eu não toquei clarinete primeiro do que sax, mas Sim. aí você toda hora ensinando, cara, e quando você vai ver, bora fazer uma gravação de clarinete, aí você faz. Não, e também tem uma coisa, ó, por exemplo, comecei dentro da música tocando cavaquinho. Na verdade, eu acho que todo mundo começa no pandeiro, alguma coisa de percussão. Mas instrumento digamos assim, instrumentista mesmo, foi pro cavaquinho. E aí, posteriormente, eu fui ao contrabaixo. E aí, hoje eu toco muito violão e piano e tal, nos trabalhos. Paulo, mas tu estudou piano e violão antes desses aqui, que são instrumentos, esses dois instrumentos de base formativa? Não, é porque a condição de você pegar É, trabalhos te exige te isso. exige. E aí você vai conseguindo Ó, eu adquirir lembro, aquilo ali. cara, eu lembro que ah, teve uma época da minha carreira de sideman, né? Que eu fui fazer um trabalho com um cara e eu fiz aqui, levei saxofone tenor. Fiz, e aí o cara, ô cara, seria massa se tu tocasse flauta. Paulo, aí eu peguei, eu não tinha grana pra comprar uma flauta e eu tocava numa banda, né? Aí eu pedi pro dono da banda, você me arruma um adiantamento de cachês pra me comprar uma flauta? Eu comprei uma Uhum. flauta
levei para casa, aprendi a soprar ali, sem direcionamento nenhum, até porque a Sim. internet era uma coisa ainda que não tinha Aprendeu muito a acesso. cuspir na flauta. Cara, e aí no outro final de semana eu já levei a flauta pra gig e já fui experimentando e, Uhum. sabe assim, é uma coisa que você vai indo pela Sim, necessidade e não necessariamente vou fazer toda uma academia para depois eu trabalhar. Não, tu trabalha e vai aprendendo junto. sim, 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 a exatamente. necessidade do músico que é popular, ela vai muito nessa condição. Você se coloca num trabalho e aí o cara te chama para fazer uma coisa, mas lá no meio desse trabalho o cara quer que tu faça outra coisa e aí você tem que dar um jeito de resolver, porque senão vem outro e resolve, né? Exatamente, exatamente. E é isso mesmo. Micael, e tu falou a respeito do projeto que, inclusive, a Brenda, quando veio, comentou que é o Friends, que é um projeto, inclusive, que a gente já fez show juntos, Sim. né? Conta um pouquinho sobre esse projeto. Cara, esse projeto é muito legal. Eu costumo dizer que lá é onde eu me desestresso. Ah, O Friends, cara, ele veio de um momento em que a gente estava. Eu sou maestro da banda municipal Infanto Juvenil Heitor Villa-Lobos, né? uhum, Lá no bairro Pissarreira. sim. Então a gente já tinha um alunado lá que estava passando daquela fase inicial e indo para uma fase intermediária. Só que nesse tipo de trabalho, você não pode esquecer de quem está começando. Então você fica sempre num repertório primário ali. Uhum, E aí eu fiquei assim, poxa, Brenda, mas os meninos já estão com vontade de uma coisa mais desafiadora. E a sim. gente curtia muito na época um grupo chamado Luck Shops, que é um Uhum, grupo americano que toca no sim. metrô e tá com uns caras, e os caras tocam muito, né? Mas e aí eu fui seguindo e comecei a conseguir o repertório desse grupo. Aí eu, Brenda, tô conseguindo o repertório do grupo, o que é que tu acha da gente montar? Aí a gente montou. Era tudo muito acima do nível técnico até nosso, sabe Uhum, assim, eu cresci demais tocando aquele repertório da Brenda e muito mais ainda dos nossos alunos que começaram com a gente nesse grupo. uhum. Mas a gente foi indo por cima de trancos e barrancos e fazendo. Hoje a gente toca praticamente o repertório do Luck Shops todo e tem outras músicas que a gente já adaptou Uhum. pro grupo. E a gente já participou de tanta coisa legal, assim, festivais, eventos de desafios no Delta, no Rio Parnaíba, sabe? Uma infinidade de coisas. E cresceu muito, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a tubista Kailane e o que toca barítono hoje, que é o Caio, que eles cresceram tanto tecnicamente, hoje eles são meus companheiros Sim. de trabalho na 16 de agosto. Passaram lá no seletivo da 16 de agosto e são meus companheiros de trabalho. Então, assim, você vê que começou com uma brincadeira, mas terminou que funcionou, né? Tanto no ato de que você criou mais um grupo para a cidade, como você conseguiu, com aquele grupo, subir o nível técnico de pessoas que atuavam naquele grupo. Eu acho que Sim. esse é o grande lance ali do Friends. E até hoje a gente faz muita coisa aí. Já está com quanto tempo, Frank? Cara, a gente começou o Friends em 2000, finalzinho de 2018, Uhum. né? Então já está quase completando 10 anos. Faltam 8 anos aí, né? 8 anos de Friends. Sim. E os trabalhos, vocês pretendem gravar disco, alguma coisa, álbum, enfim, Sim, trabalhos assim? cara. Apesar da vida super corrida, né, Paulo? Hum, Assim, porque é tanta coisa pra gente fazer, mas eu já tenho comentado muito isso com a Brenda, e a gente tá pretendendo fazer um trabalho. O Friends em si é meio que um cover do cover. A gente toca o repertório do Luck Shops. uhum. E aí, o que é que eu tenho em mente? Que a gente pode fazer um trabalho pop, que é o centro ali do repertório, mas com um pop nacional, Uhum. usando como base o mesmo formato do grupo, né? Sim. Mas tocar essas coisas do Skank, do Lulu Santos, esse Uhum. pop nacional, Rita Lee, pegar aquelas mais marcantes e fazer um repertório instrumental, mas com o mesmo perfil, voltado para improvisação e para Sim. performance, né? Você toca ali a melodia e depois cada um vai mostrando ali o seu potencial. O meu planejamento é fazer um trabalho assim. Não sei quando ainda que ele vai fazer, É. mas nós vamos sim, nós vamos fazer, vamos tentar gravar aí um EP, pelo menos de 7 músicas nesse sentido, e quem sabe até alguns vídeos, né? Dependendo de como a gente conseguir os direitos autorais Sim, das sim. músicas, ainda tem isso, Depende, né? pois é, tem isso. Mas assim, a nível de internet, se não for algo que você vá lançar, digamos, formalmente, você acha que é viável? É viável. Você faz até o artista mesmo, o compositor da música, ele vê que foi uma garotada nova, não Uhum. está usufruindo, Não tá usurpando capitalizando, né?
composição, nem destruindo, enfim, ele acho que eles mesmos gostam, né? Sim, sim. Enfim. E os projetos que tu tá atualmente, além do Friends e da banda 16 de agosto e da banda O projeto Heitor Banda Villa-Lobos, Heitor né? E o Villa-Lobos. projeto Banda Escola, tu também toca com o Flávio Moura Toco, sim. em projetos. Fala um Sim. pouco disso aí. Cara, Flávio Moura é um artista assim que eu tenho um apreço muito grande, né? Porque é um cara que a gente se conheceu do nada. Ele simplesmente me chamou para tocar um casamento com ele e a gente ficou super amigos, assim, de ir para casa um do outro, para passar o Uhum. final de semana tocando, ou mesmo conversando, né? E aí, todos os projetos que o Flávio faz, assim, ele me chama. Alguns não tenho condição de ir, porque eu também tenho um projeto com a minha esposa, que é a Janaína Banda, né? Então eu tenho uma agenda com ela semanal, praticamente toda semana tem show. Então, muitas vezes eu fico privado de fazer trabalhos, né? Eu me lembro até que tu já me chamou para vários festivais que eu não consegui ir por causa dessa agenda, né? Sim, Até que hoje eu consegui fazer um sub meu que é para eu poder ficar um pouco mais solto. sim. Sub é um É um substituto ou uma substituto, pessoa que vai quebrar o galho, não desmerecendo a pessoa, mas que possa fazer quando fazer você não quando puder. você não puder. E aí o Flávio, eu já participei de vários projetos com o Flávio. Eu toco casamento com ele, eu já gravei DVD dele, já gravei pro CD de músicas autorais dele. Aí a gente já fez espetáculo do Roberto Carlos, tanta coisa. Hoje a gente está fazendo, hoje ele está com um projeto novo, que é um projeto também que eu tinha muita vontade de fazer. Uhum. Eu acho que já até falei contigo, né? Cara, eu acho muito massa. Se eu morasse no Rio de Janeiro, talvez eu tocasse em banda de pagode, de samba, que eu acho Sim. massa. Tem muita função pro sax, né? Muito solo bonito. Uhum. Aqui em Teresina, infelizmente, a gente não tem a condição, não por conta das bandas. As bandas até querem ter um Sim. saxofonista, um naipe de Uhum. metal, mas por conta do mercado, que não tem, Não vai ter não vai ter capital para condição de poder. pagar e bancar um sopro, né? E aí eu tinha muita vontade. E aí o Flávio pegou e fez um projeto, Estação 90, para Uhum. cantar pagode dos anos 90, que são os Sim, melhores, que são mais tem solo de os sax. Eu disse, clássicos. tô dentro, Flávio. E aí a gente fez, já fizemos 2 shows desse projeto e o projeto tá bombado aí. Tem uma agenda já de mais de 10 shows agendados já. Uhum. E é uma satisfação muito grande trabalhar com ele. Eu acho ele um artista, cara, muito pé no chão, e é muito organizado, que é muito difícil. Uhum. Né? A gente que trabalha com artista, às vezes os músicos são bem organizados, mas o artista, assim, ele Sim, não é sim. organizado, assim. Fica muito dependente de que outros organizem a pauta dele, né? Exatamente. E também porque o artista ele é meio que uma musa, uma popstar. Então ele tem que ter muita capacidade psíquica para administrar aquela posição de frente, e não se deslumbrar. Porque quando se Sim, deslumbra, perde o foco, perde o caminho, né? é A até gente já viu tanto artista bom aqui em Teresina, cara, que se acaba com vaidade, né? vaidade e infinitas coisas, né? Que o deslumbrar vai É, criando armadilhas. isso é complicado porque, assim, no final da história toda, tá todo mundo fazendo hoje o da quentinha de amanhã. Eu digo É, sempre isso, mas as pessoas elas entram numa paranoia de acharem que de são achar que é internacionalmente internacionalmente. conhecidas, só que são no bairro. Aí fica difícil. Então, o Fica. Flávio realmente tem esse perfil Ele tem esse de perfil, é muito pé no acolher. chão, muito centrado. E ele é muito parecido comigo. Eu não consigo, eu tenho essa coisa lá em casa, às vezes dá uma briga danada, porque quando eu não tenho nada para fazer, eu procuro alguma coisa para fazer, eu não consigo Sim, ficar sim, quieto. Então o Flávio ele é muito parecido comigo nesse aspecto. Ele tem várias coisas para fazer, mas ele fica procurando mais coisas. sim, Então eu tenho uma satisfação muito grande de trabalhar com ele, muito mesmo. Assim, espetáculo de artista e de pessoa. sim. O Mikael, ele, como vocês viram, gente, ele tem bastante atividade, né? Ele tem várias atividades, além de estudar administração, ele estuda, né, o contexto ao qual ele está inserido performaticamente e cotidianamente, que é a música. E vocês percebam que essa relação da música, ela não se limita a tocar um instrumento, Não, né? vai muito além. Ela está imersa em uma situação de dar aula, de ensinar. Muita gente vai para a luthieria, que é a questão de Consertar conserto e instrumentos. manutenção e criação dos instrumentos. Outros vão para um estúdio, É, né? Trabalhar em estúdio.
enfim. Mas no final a gente faz um monte de coisa. E aí eu costumo brincar o seguinte, que na medicina, por exemplo, você é cardiologista, você é ortopedista, Uhum. na música você tem que ser clínico geral Você é para conseguir Severino. Severino, né? Clínico geral num sentido macro mesmo da coisa para poder. E as pessoas têm uma percepção de toca tal música, é como se a gente tivesse todas as músicas da face da Terra arquivadas Arquivada na aqui, cabeça. embora se tenha padrões que você siga, né, que você segue nesse fazer musical, mas a gente não sabe tudo que existe, É verdade. né? Micael, meu irmão, pois foi um prazer nós termos você aqui O prazer foi todo no meu. podcast. Dê um play no Miss. Esse podcast que é semanal e que tem essa obrigação, eu acho que é uma obrigação mesmo, o Museu da Imagem do Som de Teresina, ele foi inaugurado em 2025, ou melhor, em 2024, finalzinho, mas aberto à população em 2025. E aí ele foi inaugurado e aberto o prédio, mas sem, digamos, o acervo, né? Sim, sim. E a gente está nesse papel, eu assumi essa função e estou nesse papel de criar essa memória, esse acervo. Porque muitas vezes as pessoas acham que as nossas histórias, ou nós mesmos achamos que as nossas histórias não dizem muito sobre determinado tema, mas na realidade é uma ilusão, porque é essa memória que vai construindo, reconstruindo a história e vai deixando um legado na cidade. Exatamente. Então, talvez esse programa aqui não seja para hoje, você tem um entretenimento, mas amanhã, quando você quiser pesquisar sobre a história da música, a história da cultura, da dança, não sei o quê, esse programa possa ser uma ferramenta importante. Não, com certeza. Eu vejo que essa iniciativa aqui, ela está acompanhando a modernidade, né? Sim, Hoje os registros são assim, virtuais e esse trabalho vai ser, com certeza, uma ferramenta muito importante para as próximas gerações, sim, para ele fundo de pesquisa, né? Esse é o caminho, Paulo. Assim, eu acho que o MINS está de parabéns, você, sobre a direção, está de parabéns de estruturar essa casa e fazer com que cada vez mais isso se expanda, né? sim. Pois bem, gente, então é isso. Dê um play no MIS, no canal do YouTube do MIS, toda semana, tá bom? Obrigado, Micael. Valeu, Paulinho. Valeu, Grande pessoal. Prazer. abraço. Grande abraço.